Justiça já tem muitos processos. E a Justiça está apostando no sistema multiportas, que é o consensual. Consensual. Exatamente, que é evitar o litígio. É uma das questões que a gente busca muito no escritório, entendeu? Antes sempre de ajuizar uma ação, é tentar a composição, tentar o amigável. Olá, tudo bem? Aqui é Helene Maria, da Marketing para Especialistas, e esse é o MKP Entrevista, aqui o nosso podcast no qual nós entrevistamos vários empresários de sucesso para compartilhar suas histórias, compartilhar dicas, aprender mais, enfim, aquilo que a gente mais precisa, né? Principalmente quando a gente está empreendendo, que é ter inspiração, ouvir pessoas de sucesso e aprender com elas. Então, seja muito bem-vindo. E hoje a gente vai falar de um tema que, assim, se você já não passou, você vai passar com certeza, que é referente à parte de regularização de imóveis. Mais especificamente, aquela situação quando simplesmente a gente não consegue resolver do jeito tradicional, ali no cartório, fazendo o registro. É quando a situação fica extremamente complexa, né? Que você precisa de outras soluções. Então, hoje eu estou recebendo aqui a Nancy Regina, que ela é fundadora da NR Souza Lima, Sociedade de Advogados, que já tem aí mais de 35 anos de experiência, né, em direito, né, atuando em várias áreas, mas especificamente nessa área de direito imobiliário. Então, ela vai trazer para a gente muito da jornada dela e também como resolver esses problemas mais complexos com imóveis. E você, antes da gente começar a entrevista, se você tem vontade de também ser entrevistado, falar do seu negócio, falar um pouco sobre você, se divulgar melhor aí nas redes, conta com a gente, né? Chama a gente aí no WhatsApp, acessa o nosso site que a gente te conta como é que a gente pode ajudar. Seja muito bem-vinda, Nancy. Muito obrigada por ter aceito o convite e eu tenho certeza assim, que vai ser uma conversa incrível, de muito aprendizado. Olha, eu que agradeço a oportunidade. É muito importante divulgar o trabalho e divulgar as dificuldades muito comuns, né, para as pessoas que enfrentam essa situação do imóvel, né? Um imóvel irregular, quem não tem o registro dele no cartório de registro de imóveis, não é dono, é um possuidor. Então, a gente procura sempre instruir para que a pessoa tenha seu imóvel regularizado, né? Para que ele tenha o seu valor real no mercado. Então, é importante dar essa contribuição para a sociedade. E você, assim, você começou atuando especificamente nessa área ou você já passou por várias áreas e depois você viu que é uma área que você queria ajudar as pessoas? Então, o que acontece? Como é que chegou esse foco, né? Você bem disse, o escritório, eu tenho 35 anos já de formada, né, em Direito. O escritório, ele tem 45 anos, ele começou com meu sócio, o Carlos Alberto, que fundou o escritório. Eu estagiei na época, né, depois comecei como advogada lá. E o escritório atendia e atende ainda muitas empresas. E, ao longo do tempo, esses empresários que envelheceram com a gente, estão com a gente, amadureceram, né? Ninguém envelhece, amadurece, né? A gente começou a observar o quê? Quem casa separa, tem imóveis, né? Quem morre deixa imóveis, as empresas têm imóveis. E não raro, quando a gente tinha que resolver esses problemas relacionados a essas situações jurídicas todas, né? Muitos desses imóveis estavam com algum problema, alguma irregularidade, né? Então, hoje se fala em matrícula, antigamente era transcrição. Então, quando você tinha que, por exemplo, registrar um inventário e não tinha matrícula, era transcrição, a transcrição constava assim, olha, 10 por 12,5 mais ou menos. Nossa, como é que é uma medida mais ou menos? Você tem que ter uma medida específica, né? A medida ela tem que ser certa, é uma coisa matemática. Então, você não conseguia abrir a matrícula por conta disso.
Então, toca chamar um parceiro. Quem que é o parceiro nesse caso? Engenheiro, topógrafo. Então, tinha que fazer o levantamento, levar coisa específica para o registro de imóveis. O mesmo acontecia nos momentos de divórcio. E por aí vai, né? Outro desafio, por exemplo, é a questão da documentação. Porque o brasileiro ama comprar imóvel, mas não faz o cálculo de que tem que fazer a escritura e levar a registro. Então, por exemplo, eu tenho 1 milhão, vou comprar um imóvel de 1 milhão. Ok, mas e as custas da escritura e do registro? Não põe na ponta do lápis. Eu faço o contrato, depois eu registro. Aí depois... Aí aquilo vira o famoso contratinho, vai para a gaveta e esquece. Aí fica, um vende para o outro, que vende para o outro, que vende para o outro. O proprietário legítimo é aquele que está no registro de imóveis. Quando você vai para essa escritura, cadê aquela pessoa? Morreu, mudou do país, você não encontra mais. E aí vem a dificuldade. Como regularizar esse imóvel? Então, muitas vezes, a única solução, ou a melhor solução, é a uso capião. Então, gente, uso capião não é só para imóvel invadido. Uso capião, muitas vezes, é um coringa para regularizar o imóvel. Então, quando a gente apresentava isso para o cliente, ele ficava indignado. Mas como? Tem essa coisa, né, de uso capião, é porque, né, essa coisa pesada, né, do uso capião, né? Comprei, paguei, É como? meu, Não invadi. como é que eu vou fazer? Exatamente. Aí o cliente falava isso, eu falei assim, não, gente, normal, não estamos dizendo que você invadiu. Porque, veja bem, olha, nós temos vários tipos de uso capião, tá? Então, tem aquela uso capião de quem realmente invadiu um imóvel. Tem a uso capião de quem tem o contrato, pagou por ele, então é um prazo menor. Tem a uso capião, por exemplo, constitucional, que é um prazo menor ainda. Tem a uso capião de marido e mulher, aquele que saiu para comprar cigarro e não voltou mais, sabe essa história? Tem essa uso capião também. Então, existem vários tipos de uso capião. Então, não é só para quem invadiu um imóvel. Por isso que eu digo que ele é um coringa, né? Ela aliás, é a uso capião. E é uso capião, não é uso campeão, Não, né? não é uso campeão, né? Então, a gente apresentava essa solução para o cliente, superava esse trauma, né? E regularizava os imóveis, né? Então, muito interessante isso. E diante de todas essas questões, e regularizando e percebendo esse nicho, né? Vamos assim dizer, a gente acabou que tem que se especializar, né? Ao longo desses 35 anos, eu fiz várias especializações. E uma delas, direito imobiliário, né? Então, eu venho oferecendo isso, enfrentando esses problemas para os clientes. Alguns desses problemas é essa regularização administrativa que você precisa fazer, como eu falei dessas medidas, por exemplo, ou outras de falta de documentação, porque antigamente também você não usava número de CPF, número de RG, então você tem que provar que você é você. Então, são umas coisas que ainda existem, né? Então, a gente foi trabalhando muito com imóvel, adquirindo essa experiência e regularizando os imóveis dos clientes. Daí, essa especialização, além de outras questões que a gente trata no escritório, porque, como eu disse, né, a gente tem empresários e empresas como clientes. Legal. Essa questão de imóvel, né, tem até alguns números, né, que são bem altos em relação a isso, né, que as pessoas que compram, entre aspas, mas não registram, né, porque não é só o contrato, o contrato tem que registrar no cartório para ter o nome na matrícula. Sim, sim. Aí realmente a pessoa se torna proprietário. Antes disso, não é proprietário. Então, não é só o contrato de gaveta, né? Porque muitas vezes você faz a escritura e também guarda na gaveta. Então, Sim, Então, a gente tem situações como essa, né? Você também tem que fazer a escritura
elevar a registro. Porque, veja bem, são 2 cartórios. Um cartório é o tabelionato de notas, que é o que faz, ou melhor, lavra a escritura de compra e venda. O outro é o de registro de imóveis, que é o que registra. É ele que vai transferir a propriedade para o seu nome. E um imóvel regular, ele te traz inúmeros benefícios. Por exemplo, ele transfere para o seu nome. Ao transferir para o seu nome, ele evita que o seu imóvel seja penhorado indevidamente. Então, por exemplo, eu vendi o imóvel para você. Se eu sou uma daquelas pessoas, né, que contrai dívidas e costuma não pagar, e você não fez a transferência do imóvel, o meu credor pode entrar com uma ação e penhorar o seu imóvel, porque ele ainda está em meu nome. Olha o risco que você está correndo. É um risco enorme. Então, claro que você vai se defender, vai provar que comprou, pagou, no final estando tudo correto, perfeito. Mas até lá você contratou advogado, você gastou dinheiro e você ficou sempre com aquela dúvida. Ai, meu Deus, vai dar tudo certo? No final, quando vai ser esse final? Um processo judicial é demorado. Então, a angústia que você vai ter, a dor que você vai sentir, é demais. E isso acontece frequentemente, principalmente na Justiça do Trabalho. Então, para evitar isso, gente, compra e passa a escritura. Outra coisa, muito comum. Uma doença grave na família. Você precisa ou levantar um dinheiro junto ao banco, ou até mesmo vender o imóvel. Se não está regularizado. Não consegue. Ou se for vender, vai vender o quê? Vai vender mais barato. Porque um imóvel irregular, ele perde no mercado minimamente 30%. Então, vamos fazer uma conta fácil? Um imóvel de 1 milhão perde 300 mil. Gente, é dinheiro, não? Dinheiro. É dinheiro. Então, por que não regularizar? Não é verdade? Então, isso é muito importante. Agora, imagine o seguinte, como também evitar esse tipo de situação? Que é uma outra questão que você pode fazer. A gente falou em penhora, agora me despertou aqui uma lembrança, que é um passo antes de comprar ou vender um imóvel, que é a consultoria, nesse momento muito importante. Quando você compra e vende um imóvel, eu brinco muito com os clientes, gente, não é comprar sapato. Você vai na loja, achou lindo, experimentou, mas quando chega em casa, você fala assim, nossa, não é a cor, está apertando meu dedo, acho que eu não era bem esse modelo, vou lá na loja e peço para trocar. O imóvel não é assim, comprou, está comprado, não é verdade? Sim. Só que se você não tomou medidas preparatórias antes, você corre o risco de comprar um imóvel micado, embaraçado. Nossa, se você não verifica isso antes, e ainda mais no caso de você não fazer o registro, né? Porque quando você faz no cartório, ele levanta ou ele pede uma série de informações. Agora, quando você vai fazer... Isso não é função do cartório. E não é, né? Não é função do cartório. Quando é financiado, o banco... O banco faz. O banco até pede algumas certidões, porque o banco está te emprestando um dinheiro, ele quer saber onde ele está pondo o dinheiro. Ok. Mas quando não é financiado... É verdade, eles não fazem, né? Não, eles não, só, não. eles só vão fazer se, por exemplo, for pedido, se tiver no processo, enfim. É, alguma coisa Mas assim. eles fazerem... Porque não é procedimento, né? Não. Chegou ali, o que eles vão fazer é fazer a É escritura. o cara crachá. Quem vendeu foi Elaine? Tá, Elaine é proprietária? Ok, confere. Então, vamos registrar aquela escritura. Caso contrário, não. Entendeu? Agora, o banco, quando ele está te emprestando dinheiro para comprar o imóvel, perfeito. Ele vai pedir algumas certidões, mas nem todas, que são importantes para verificar se aquela venda, aquela transação é uma transação segura. Então, a presença do advogado, nesse momento, principalmente para o comprador, é muito importante, porque o advogado vai ter esse olhar especializado no sentido de averiguar se aquela transação é segura.
E muitas vezes as pessoas falam assim, não, eu mesma pego as certidões, ou a imobiliária olha isso para mim. Eu sempre digo o seguinte, cada um no seu quadrado. E cada um defendendo os seus próprios interesses. Comprador o dele, vendedor o dele e a imobiliário dela. O que ela defende? A sua corretagem. Sim. Ela não vai querer perder ali. Entendeu? Então, cada um precisa ter o seu olhar técnico-jurídico para resguardar os seus direitos. O advogado, porque assim, você pega as certidões, você tem que saber ler aquilo. Quais são as certidões importantes? E outra coisa, hoje em dia, todo mundo tem empresa. Então, adianta você pegar certidões só da pessoa física? Então, quantas empresas aquela pessoa tem? Como estão aquelas empresas? Por exemplo, é uma preocupação que você tem que ter. Porque eu já tive cliente que perdeu o imóvel por conta de uma dívida trabalhista do antecessor que vendeu o imóvel para ele. É complicado. Ele não tinha registrado? Foi registrado, mas teve assim, compra e venda, depois uma compra e venda simultânea, e aí venderam para ele. Uhum. Então, foi um espaço de tempo muito curto e o juiz decretou uma fraude à execução, Eita. porque houve uma simulação e quando pegaram as certidões, não, tá tudo certo, tudo bonitinho, tudo zeradinho. Por quê? Eu era devedora, por exemplo, e eu queria me livrar do imóvel para fazer dinheiro, simulei uma venda para você com o nome limpo, bonitinho, direitinho, e você vendeu para o terceiro, que nesse caso seria o meu cliente. Então, quando o meu cliente comprou, a imobiliária providenciou as certidões, ele olhou, estava tudo certo, foi embora. Menos de um ano depois, veio a penhora no imóvel. Mas não teve jeito. Essa compra e venda anterior, que foi a que eu fiz para você, foi fraudulenta. E por isso ele Caramba, perdeu olha o só. imóvel. Olha a importância de você ter um advogado que vai olhar ter esse olhar para essas outras coisas, ter essa malícia, né? Exatamente. Você vê uma data muito curta entre um e outro, você fala assim, opa, tem alguma coisa errada aqui. Como é que você vende um imóvel assim tão rapidamente? Por que será? Entendeu? Será que não tem nada errado aqui? Deixa eu dar uma olhadinha. Então, quando você está habituado com o direito imobiliário, você já tem essa experiência, você fala assim, nossa, aqui tem algo de podre nisso daqui. Vamos levantar esse tapetinho aqui. Qual que é a sujeira que tem aqui embaixo, entendeu? Então, isso é só a experiência que traz esse olhar para você, né? Então, é importante que você tenha essa assessoria para te auxiliar. Esse é um exemplo das muitas coisas que podem acontecer, né? Das coisas que a gente Nossa. faz quando faz análise de uma transação imobiliária, né? É super importante. Quer dizer, é o tipo da situação que você acha então que você está coberto, porque você comprou o imóvel, você registrou, só que tem a questão do histórico. Você não teve uma assessoria antes, né? Não teve o cuidado. Então, prevenir sempre é melhor do que remediar, né? Muito legal. E tem outras situações, assim, que pode acontecer. Esse é um exemplo realmente super preocupante, né? Ele registrou e mesmo assim ele ainda teve problema. Sim, sim, Porque, assim, sim. quem não registra, a gente até tem algumas ideias, né, do que acontece. Por exemplo, a pessoa comprou o contrato de gaveta e colocou lá. Aí passou-se 20 anos. Eu tenho um processo que dura 20 anos. Estou voltando de Brasília agora. E foi justamente isso também. Ele comprou, foi duas vendas. Olha só, quem está brigando nesse processo é um advogado. O que aconteceu? Na escritura constou que ele dispensava das certidões. E Ah, ao dispensar das certidões, ele abriu mão do cuidado da cautela que todo comprador deve ter
ao fazer uma transação imobiliária. E essas pessoas que venderam o imóvel também venderam para uma pessoa no meio que vendeu para ele. Então, foram transações simultâneas. Na dele, ele abriu mão das certidões, comprou o imóvel e essas pessoas, aí sim, deviam dinheiro para o meu cliente. E nós penhoramos o imóvel e pedimos ao juiz para decretar a fraude à execução. Uhum. E estamos com o processo há 20 anos brigando por isso. Chegou até Brasília e o Superior Tribunal de Justiça manteve o decreto de fraude à execução, porque na medida em que ele comprou, houve vendas simultâneas, próximas uma da outra, e ele ainda abriu mão das certidões, mesmo sendo advogado, ele correu o risco, ele suportou o risco, não checou a venda anterior, então a fraude estava mantida e ele ou vai perder o imóvel ou Oxe. ele vai ter que pagar a dívida para não perder o imóvel. Caramba! Exatamente. Nossa, pode acontecer cada coisa. Pode. Pode acontecer cada coisa quando não se tem o devido cuidado. Entendeu? Então, é preciso olhar. Então, o que acontece? Por que eu estou contando este caso que envolve um advogado? Porque é importante que você tenha o olhar de um advogado, mas é importante que esse advogado também seja especialista. Sim, com certeza. Que ele atue naquele segmento. Porque se ele não tiver esse olhar de quem atua no segmento, ele pode olhar nas certidões igual uma imobiliária olha e não enxergar aquilo que precisa ser visto. Entendeu? Então, assim, é de extrema importância a especialidade. Hoje nós temos advogados especialistas em diversas áreas, o trabalhista, o tributário, direito de família, entendeu? Ou escritórios que têm diversas áreas. O meu escritório é um escritório que a gente chama de escritório boutique, né? Escritório pequeno, escritório familiar, porque a gente entende que o cliente precisa ter aquele atendimento pessoal, personalizado, entendeu? Aquela coisa mais no detalhe, mais cirúrgica, nada escalável, né? Então, não temos vários departamentos. E tem casos que é totalmente necessário que tenha esse olhar cirúrgico, né? Ah, sim, sim, Então, sim. é super importante. E o que a gente vê, assim, olhando, por exemplo, 50 anos para trás, né? Como é que era o mercado, né? Como você falou, assim, a documentação era outra. Eu não sei matrícula quando foi efetivada essa questão de passar a ser matrícula, mas é um curto espaço de tempo, né? Então, a gente vê que as coisas têm mudado muito em pouquíssimo tempo. Então, eu vejo, e aí eu acho que isso inclui o direito imobiliário, que a gente vai ter um maior nível de complexidade nesses pontos daqui para frente. E é por isso que vai ser cada vez mais necessário você ter o suporte de advogado especialista. Ah, sim. Porque, assim, você vai ter... vai chegar um ponto, né? Que em São Paulo. São Paulo, você não tem lugar mais para construir. Então, o que se faz? Compra-se os imóveis antigos e se constrói ali um prédio, um condomínio, enfim. E, assim, isso vai ser uma tendência. Quer dizer, a segunda construção ali. Às vezes, a terceira construção ali. Né? Agora, será que foi visto toda essa questão de documentação no passado? Está tudo certinho? Ou será que daqui a algum tempo isso não pode criar um problema para as pessoas que compraram um apartamento em um determinado lugar? Então, eu vejo isso. Qual que é a sua opinião? Você tem essa mesma percepção? Olha, com relação aos apartamentos, a gente tem que ter dois olhares, né? Primeiro, esse é da construção. Então, o antes. E depois, quando a obra está pronta, né? Então, o que acontece? Recentemente, inclusive, saiu uma decisão de que os condôminos tiveram que suportar, aí houve um rateio, alguma coisa da natureza, porque o prédio foi construído e tinha alguma questão, não me lembro muito bem o detalhe, que envolvia o terreno anterior à incorporação. Então, quando você vai analisar
e não raro você é pedido isso pelos clientes, porque também é uma coisa que mudou, né? É a velocidade. Então, antes, você pedir uma certidão, ela demorava 5, 7, 10 dias para ficar pronta. Hoje, a maioria das certidões, você aperta o botão, elas estão prontas. Então, é a velocidade da informação, né? Então, é tudo muito imediatista, tudo muito rápido. Então, quando você vai analisar contrato que envolve apartamento em construção, não basta você examinar o contrato e aquela matrícula que está sendo incorporada. Aquela matrícula que está sendo objeto da incorporação, ela é feita em cima de 3, 4, 5 matrículas. Porque, geralmente, você não constrói o prédio em um lote. Em apenas um lote, Você né? precisa de 3, 4, 5 lotes. Então, você tem que pegar a matrícula mãe, aí você tem que olhar os outros lotes, os outros proprietários e verificar se está tudo ok, se tem algum indício, alguma coisa que possa vir a dar problema. Então, essa velocidade da informação, essa ansiedade das pessoas. Olha, doutora, não, eu preciso ver isso hoje, porque eu tenho que assinar hoje, porque o corretor falou que tem mais não sei quanto interessado, não sei o quê. Porque vem a pressão da venda, né? Porque o corretor quer fechar logo o negócio. O cliente, às vezes, ficou mega apaixonado, ele quer fechar, a esposa quer fechar, os filhos querem fechar, e eles colocam aquela pressão. E o que era para ser analisado, um contrato, com uma matrícula, já desdobrou em 10. Então, é uma coisa de louco. E a gente tem essa responsabilidade de lidar com tudo isso. Falar para o cliente, calma, respira, conta até 10, puxa o freio de mão, que a gente tem que fazer tudo isso. Ou você dispensa que se faça isso, mas aí a responsabilidade é sua. Eu paro aqui. Sim. E aí vai ficar bem claro, você me manda um e-mail, me manda uma mensagem e me diga, não, só quero até aqui, não precisa avançar. Porque aí já vale o que está escrito. Eu ainda brinco com os clientes, olha, aqui no escritório vale o que está escrito. Se você me der essa autorização, eu paro aqui. Porque, sabe, a memória das pessoas ultimamente andam, né, rateando. Nossa, e como? E como? Então, eu prefiro que se escreva, né? E aí a gente faz essa análise justamente para não vir com esse tipo de problema que você falou, né? Que às vezes você compra um apartamento achando, nossa, fiz lá um negócio bacana, daqui a 3 anos estou mudando, comprei na planta, vai estar valorizado, tá? E daqui a 3 anos você muda, no primeiro ano depois vem uma notícia, olha, tinha um probleminha lá embaixo do tapete dessa incorporação, e agora? Né? E dependendo do probleminha, é um problemão. Mas tudo na vida tem solução, só não tem para a morte. Sim. O problema é que sempre custa, né? Ah, sim, né? Por isso que eu digo, preventivo é mais barato do que corretivo. Ah, sempre. Sempre. E o outro olhar, né, no que diz respeito às construções, eu converso com alguns engenheiros, porque na maioria das vezes envolve um problema de engenharia, arquitetura, alguma coisa assim. Eu sempre pergunto, e eles respondem que os dois, né? Qual é o problema com as construções? Porque onde a gente passa, a gente vê uma torre subindo. Quando entrega, a gente ouve sempre, tem uma trinca, tem uma infiltração, ou é no apartamento, na área privativa, ou é na área comum. Sempre tem um defeito. Sempre. Que é o chamado vício construtivo. Então, a gente também é muito convocado para falar sobre isso. Agora, quando for tratar de vício construtivo, eu tenho que trabalhar em conjunto com a engenharia. Porque eu tenho que saber quem é o pai da criança. Aí você vai falar, peraí, investigação de paternidade ou é direito imobiliário? Por quê? Quando você tem uma infiltração, você tem lá alguma umidade, você tem que saber a origem dela. Pode ser o vizinho de cima, pode ser alguma coisa do condomínio que não está funcionando bem, e pode ser alguma responsabilidade da construtora. Uhum. Então, é por isso que eu brinco. Quem é o pai da criança? Pode ser os 3 juntos.
Eu já peguei um caso assim. Em caso de construtora, tem prazo também, né? Por isso que é importante, assim, digo, imóvel novo, né? Tem prazo para ação, então... Tem o prazo da garantia, né? Toda obra tem prazo de 5 anos. Mas aí você tem outro desdobramento. Gente, direito é uma loucura, né? É muita emoção, é uma montanha-russa, né? Porque você tem o vício aparente Tá. e você tem o vício oculto. Então, o que é o vício aparente? Aquele visível, de fácil constatação. A rachadura, tá ali. Não, você olhou, tá lascado aqui, quebrou, vi. Então, ok, 5 anos a partir daqui. Não vi. Começou o vício depois de 6 anos. Não está mais na garantia? Lei do engano. Ele está na garantia, porque ele só apareceu agora. A partir de agora, ele está na garantia de 5 anos. Faz sentido, porque, por exemplo, estrutura, em teoria, é uma coisa que, se for dar problema, não vai dar problema ali no comecinho, quando as pessoas mudam. Exatamente. Vai começar a dar problema, por exemplo, quando está todo mundo morando no prédio. Que Justo. começa a ter um peso maior. Por isso que se chama vício oculto. Que ele estava escondidinho. E hoje é muito isso, né? Assim, não importa o prédio, não importa o bairro, por mais chique que seja. Não importa a construtora. Não... Então, é o que eu falo com os engenheiros. Mas o que é? A velocidade da construção, a qualidade do material. Por que, sabe, acho que 90% das obras aparece alguma coisa e fala, os dois. Uma hora é a qualidade, outra hora é a velocidade, outra hora é a qualidade da mão de obra. Cada momento tem uma situação diferente, entendeu? Muito prédio, muita construção. A gente percebe, assim, a gente mudou esse ano, a gente pegou um apartamento também em zero, né? Fizemos reforma, tudo. E, assim, a gente fez porque você recebe sem piso, aí você precisa colocar o piso e tal. Mas tem coisa que a gente não mexeu. Só que aí você vai olhar e você fala assim, nossa, mas esse azulejo tá feito que nem o nariz da pessoa. E você fala assim, cadê o engenheiro que estava aqui? Nossa, lá teve um caso, assim, bizarro, que eu não sei, acho que não foi no prédio todo, mas parece que teve uma parede, uma cozinha, que eles não fizeram o reboco. Eles colocaram o azulejo direto na argamassa, direto no bloco, sem colocar o reboco. Aí, quando o vizinho que comprou o apartamento falou, não, eu vou trocar esse azulejo porque eu quero um azulejo novo, o pessoal foi tirar, nesse quebra-quebra, o impacto foi direto na cozinha do outro vizinho. Jesus! Quebrou o reboco, quebrou, enfim... E aí, o pessoal da obra resolveu, né? Arrumou tudo. Só que, se você for olhar, era um vício. Claro. Porque não é, ele fez isso. Faltou acabamento. Faltou acabamento. Ele colocou o azulejo direto na argamassa num bloco. Ele não teve esse cuidado de fazer o reboco para depois fazer... Tá. E o que acontece? Com certeza, se esse proprietário não chamou a garantia, ele gastou mais para poder resolver essa questão. Quando, na verdade, ele deveria ter chamado a construtora para acionar a garantia. Em algumas situações, é muito interessante, porque telemarketing, né? A gente sabe que eles têm um roteiro, né? Tem um script. Você aciona a construtora e pede a garantia, 90% das coisas está tudo fora da garantia, né? Mas não é, nem sempre é assim a solução. E é por isso que muitas vezes você precisa do olhar, de novo, de um especialista. Porque, assim, uma coisinha simples, né? Às vezes uma coisinha de tomada, nem vale a pena, né? Quanto que o advogado vai te cobrar para te dar um suporte? Você mesmo resolve, né? Mas uma situação como essa, por exemplo, quanto que ele não gastou e ele não deveria ter gasto? Porque certamente ele gastou para consertar o lado dele, para consertar o lado do vizinho, quando era uma obra que estava na garantia. Sim, porque assim, eles foram tirar o azulejo. E tirar o azulejo nem é uma coisa que precisa de tanta força, né? Porque geralmente eles vão tirando e ele vai soltando, enfim.
E quando eles foram descobrir, quebrou do outro lado. Então, isso aí certamente estava na garantia e a construtora deveria ser chamada para resolver a situação. Nossa, é o que você falou, né? É a pressa. Às vezes a gente está num desespero. Não, mas não vai dar tempo, eu preciso entrar logo, eu preciso terminar essa obra. E aí você vai passando por cima das coisas, só que depois isso tem um custo. Sim. Não resolver isso no momento ali, não acionar, por exemplo, quem é responsável, no caso a construtora. Não, e com certeza, se você conversar com ele vai te contar esse caso. Se eu for conversar com ele vai me contar esse caso. E para 10 pessoas com quem ele conversar, ele vai contar isso. Porque é uma dor que ficou, é uma coisa mal resolvida, está incomodando. Você entendeu? Então, assim, se ele tivesse resolvido junto à construtora, ele ia demorar, sei lá, mais uma semana ou duas, mas talvez ele não ficasse com essa angústia, com essa situação toda. Então, às vezes, a gente tem que pensar um pouquinho na relação custo-benefício, não só financeira, né, mas emocional. E assim, na sua visão, né, a gente hoje vê que a verticalização é inevitável. É, aí a gente sente muito essas situações, né? Muita gente reclamando, é a incorporadora, é a construtora, aí um fica empurrando para o outro, enfim. Como é que você entende isso daqui a alguns anos, né? Não falo agora, hoje as pessoas estão mais informadas, né? Então, por exemplo, daqui a alguns anos, como que isso vai ser, por exemplo, uma construtora que simplesmente pega um terreno e sai construindo sem se preocupar com documentação, se aquilo está certo, e depois passa esse problema pro pessoal que comprou mesmo. Qual que é a sua visão? Como é que você acha que isso vai evoluir daqui para frente? Não, eu penso que no futuro isso vai acontecer cada vez menos, entendeu? Fiscalização vai ser, eu oro a Deus, um pouco melhor, mas eu penso que é mais na linha da informação do consumidor, entendeu? As pessoas estão melhor informadas, a internet está trazendo muito essa informação, então sempre vai ter aquele que antes vai buscar uma assessoria, que vai fazer o preventivo e vai tomar essas providências para que aquilo não avance. Eu aposto na informação e no preventivo, porque a justiça já tem muitos processos, muitos processos. E a justiça está apostando no sistema multiportas, que é o consensual. Consensual. Exatamente, que é evitar o litígio. É uma das questões que a gente busca muito no escritório, entendeu? Antes sempre de ajuizar uma ação, tentar a composição, tentar o amigável, entendeu? Isso é o que a gente mais busca, porque a gente sabe o quanto um processo é custoso. Muitas vezes ele é mais custoso emocionalmente do que financeiramente. Você entendeu? Então, assim, a pessoa quando começa um processo, sabe aquela história, eu dou um boi para não entrar e uma boiada para não sair, isso não existe mais. É assim, é um discurso muito antigo, porque no começo do processo até funciona. Depois de um ano, ela já quer meia dúzia de bois de volta. Depois de 2 anos, ela já quer metade da boiada de volta. Então, eu procuro conscientizar bem os clientes. Olha, se já existe uma possibilidade, uma proposta de acordo agora, daqui a 2 anos, você vai aceitar a mesma proposta de acordo? Aceita agora. Que é a realidade, entendeu? Então, vamos fazer uma relação custo-benefício visando o emocional, entendeu? Porque o custo emocional é muito mais alto do que o financeiro. Com certeza. Acho que isso é uma evolução do próprio direito, né? Essa busca pelo acordo, busca por resolver sem o ajuizamento, né? Porque é o que você falou, 20 anos para resolver uma situação, assim, talvez se você puder resolver isso de uma outra maneira, com certeza. E ninguém ganha com litígio. Não, A né? parte não ganha, o autor não ganha, o réu não ganha, o judiciário, que é o Estado, não ganha, e o advogado também não ganha. Não tem dinheiro que remunere o suficiente, nem mesmo o advogado. Entendeu? Então, assim, o litígio não traz frutos para ninguém. Eu acho que isso é legal a gente falar, porque
é uma crença que a gente tem assim, que o advogado é para ajuizar. E não é. Advogado, muitas vezes, é para ele ser um intermediador ali. Na luz da lei, mas ser um intermediador para justamente chegar num acordo e evitar o ajuizamento. Um consultor, como um consultor mesmo, né? Eu me formei na década de 80. Na faculdade, nós não aprendemos isso. Nós aprendemos a litigar, a como trabalhar com o processo, entendeu? Como eu entro com uma ação, como eu processo um recurso, como eu estruturo um processo. Perfeito, maravilhoso. Eu sei processar muito bem. Ok. Ao longo dos anos, e foi uma das lições que eu aprendi, né, de cara com meu finado sócio, é uma pessoa, né, muito inteligente, ele falou assim, olha, sempre tente o acordo, é o melhor caminho. Essa foi uma lição de vida. E eu tomei isso para mim, e foi um caminho que a gente viu amadurecendo, entendeu? Então, eu fiz curso de conciliação, mediação e arbitragem, eu participei muito disso, cheguei a fazer estágio no fórum. Acho que é muito importante você desenvolver esse caminho, entendeu? O caminho da inteligência emocional. O caminho da inteligência emocional é o que vai te trazer a melhoria para a vida. Você tem que pensar isso enquanto pessoa. Então, enquanto você pensar com a razão e não com a emoção. Eu sempre procuro falar isso aos clientes, entendeu? Quando a gente está num momento de litígio, porque o direito imobiliário muitas vezes envolve sim o litígio, né? Às vezes você tem uma questão de reintegração de posse, você tem ações de despejo, não tem como, né? O direito imobiliário também envolve essas questões. Você tem questões contratuais também. Não tem como você fugir de coisas que te levem à justiça, né? Então, muitas vezes eu falo isso ao cliente, falo assim, olha, deixa a emoção um pouquinho de lado. Consegue tirar um pouquinho o coração? Vamos pensar um pouquinho com o racional? Vamos procurar fazer umas contas aqui. Quanto tempo esse processo vai demorar? E se você resolvesse isso agora? Qual o benefício financeiro que isso te traria? É para pensar. Não me responda agora. Eu falo muito isso. Não me responda agora. Vá para casa. Conversa com seu travesseiro. Fala com seu cônjuge, né? Pode ser homem, pode ser mulher, né? Pode, né? Conversa com seu cônjuge. Fala com os filhos quando tem filhos. Deixa maturar a ideia, porque assim, tudo que você responde assim na hora de afogadilha, né? Eu lembro muito quando minhas filhas eram pequenas, que elas ficavam, ai, mãe, deixa, mãe. Falava assim, ó, se for para responder agora é não. Não me pressione. Mas eu faço a mesma coisa. Deixa eu pensar, não me pressione. Se for sob pressão, é não. Ai, tá bom, tá bom. Então, é mais ou menos isso, entendeu? Não me responda agora. Pensa, matura a ideia, vai digerir um pouquinho. Responde amanhã, a gente tem tempo. Sim, né? Perfeito. Aí você fica refletindo. Às vezes você chega num bom resultado. Às vezes nem é aquilo que eu propus. Às vezes o cliente retorna até com uma solução melhor, intermediária, mas que fica bom. Olha que legal. Mas é sem emoção, né? Sem emoção. É. Entendeu? Olhando de forma objetiva. Isso é realmente fundamental, né? A gente não agir na emoção. E, assim, acho que a gente tem aprendido, né, mais, as pessoas em geral têm aprendido mais a olhar as coisas de forma objetiva. E aí você vê, é o papel até do advogado isso, de chegar para o cliente e falar assim, respira, né? Peraí, vamos pensar nisso, né? Ah, é verdade. Precisa, né? Ótimo. É bom para todo mundo. Muito legal. E assim, é muito legal que o trabalho de vocês é isso, esse cuidado com o cliente, de olhar 360 ali, de realmente se preocupar, ir a fundo na questão dele. E acho que isso tem super a ver com
o outro assunto que é falar de se relacionar com as pessoas, né? Quer dizer, você se relaciona efetivamente com os clientes, né? Ali se cria uma amizade, né? São processos que às vezes levam muito mais tempo, enfim. E aí tem muito a ver com você também criar relacionamentos com pessoas que vão te ajudar ali, que vão se tornar seu cliente no futuro, ou que vão fazer parte da sua rede, ou como no networking profissional, que vão te ajudar a gerar mais negócios, né? Como que você vê isso, essa dinâmica, assim, da importância dos relacionamentos para você, para o seu escritório? Como é que você entende que isso é importante? Olha, é interessante, porque, assim, uma das coisas que o Carlos Alberto falava, assim, tem algumas profissões, algumas atividades que o direito, a advocacia é uma delas, que tudo é relacionamento, é confiança. Então, como é que o advogado tem cliente? É na indicação, é na referência, é na boca a boca. Então, ele falava assim, são 3 profissões que eu vejo assim, médico, advogado e contador. E a gente sobreviveu dessa forma. O escritório tem, a contar do tempo dele, 45 anos. E sempre nesse marketing de relacionamentos. Claro que hoje tem internet, tem site, mas a gente está falando de quantos anos? Uhum. Né? Você que é da área é testemunha disso. Efetivamente, a gente está falando de 15 anos, que as pessoas começaram realmente a olhar para isso, começaram a ter ali sua representatividade, talvez dos 5 anos para cá, redes sociais, e esse é muito recente, muito Não, recente. eu acho que o meu site deve ter isso. Sei lá, se tiver 5 anos, 10 anos, não mais que isso. O resto tudo foi assim, indicação, boca a boca. Então, eu tenho clientes que hoje estão com 80, 85 anos e que começaram lá atrás com a gente. E a gente já atendeu e atende os filhos, alguns a gente atende os netos, entendeu? E é tudo o quê? Neste tipo de relacionamento. Alguns a gente atende de forma recorrente, porque as empresas permanecem ativas. Outros de formas mais esporádicas. O que eu falo, eu tenho um cliente que aparece a cada 2, 3 anos quando ele tem algum problema. Mas foi um cliente que me indicou um dos meus melhores clientes. Você entendeu? Então, assim, o marketing de relacionamento é o melhor e o mais forte que existe, porque ele transfere a autoridade dele para você, Sim, entendeu? Então, eu acho que é isso que conta, que vale. Acho não, eu tenho certeza, entendeu? Então, quando eu chego para alguém e falo, olha, conversa com essa pessoa, porque eu conheço, porque eu sei o que ela faz e ela pode te ajudar, olha só a importância disso, entendeu? Eu estou transferindo toda a minha credibilidade para aquela pessoa. sim. Então, eu confio naquela pessoa, no trabalho daquela pessoa. Acho que não tem coisa melhor que isso, não? Não, com certeza. E aí, na sua visão, o Beni, ele ajuda nesse processo? Porque é o que a gente chama de networking estruturado, né? Não é simplesmente entregar o cartão, ele tem um processo, ele tem um método, né? A metodologia do Beni traduz exatamente isso que eu acabei de falar, né? Ela tem tudo a ver, eu me identifiquei muito desde que eu conheci. Eu conheci esse método no início da pandemia, começou em março, eu comecei a participar em maio, me identifiquei muito, faz todo sentido para o meu negócio. Confesso que no início eu falei assim, para advogado, como? O povo não me conhece, não sabe o que eu faço, como é que vão me indicar o melhor, né? De acordo com o método, me referenciar, né? Mas na medida em que as pessoas te conhecem, começam a conhecer o seu trabalho, e aí você desenvolve credibilidade, aí fica fácil. Então, ao longo desses poucos anos, né, eu consegui realmente desenvolver minha credibilidade e faz todo sentido. Hoje, na parte de novos negócios do escritório,
ele representa 30%. Então, acho que isso diz bastante coisa, né? Sim, com certeza. Porque apesar de eu ser advogada, eu gosto de fazer umas estatísticazinhas lá, né? Então, todo ano eu faço o levantamento das receitas vindas do BNI, dos novos negócios, não só do BNI, mas de outras fontes também, né? E aí a gente tem esse levantamento. Então, em novos negócios, 30% são BNI. Ou seja, funciona bem. Muito bem. Sensacional. Além do que, assim, você tem vários segmentos que acabam te atendendo e atendendo as pessoas que você conhece, os seus clientes, das mais variadas formas. Então, eu já praticava o que o BNI propõe sem saber, né? Então, virou mexer, alguém precisava de alguma coisa. Ah, peraí que eu conheço, eu tenho aqui na minha agenda, tal, né? Hoje a agenda do celular, né? Tinha no meu caderninho. Então, hoje, as pessoas já falam assim, tem alguém no BNI que faz tal coisa? Entendeu? Ah, não. Às vezes fala assim, tem uma amiga minha, a Tânia, que fala assim, olha, fala com a Nancy que ela deve ter alguém lá no BNI. Já é assim, entendeu? Então, é muito legal porque você já tem alguém que está naquele segmento e que você pode referenciar com tranquilidade. Você sabe que a pessoa vai atender bem e tem um bom produto. Então, é bem tranquilo. Ah, isso é muito legal do BNI, né? É sensacional. Você tem uma agenda, assim, um portfólio completo. Isso também é uma das coisas que eu mais gosto, assim. Então, falando de BNI, eu vou pedir para você fazer o seu pitch, olhando para aquela câmera. Então vamos lá, né? Vai cronometrar também? Não precisa. Então tá bom. Bom, eu sou a Nancy Regina, advogada especialista em direito imobiliário, e eu gosto sempre de fazer uma provocação. Se você tem um imóvel ou conhece alguém que tem e que este imóvel não esteja regularizado, fale comigo, porque eu tenho a solução ideal para o seu problema. Uso capião geralmente é a regra, é a bola da vez. E a gente pode regularizar o seu imóvel através de uso capião. Se essa não for a solução, pode deixar que eu vou encontrar. Então, NR Souza Lima, valorizando o seu patrimônio. Muito legal. Olha, Nancy, foi uma conversa muito legal, eu aprendi bastante, né? Eu sempre aprendo muito. Nossa, adorei o trabalho de vocês. Assim, acho que super solução que vocês oferecem, super atendimento, muito legal. Então, assim, agradeço muito por ter aceito o convite aqui de dar essa entrevista pra gente. Eu que agradeço a oportunidade, foi sensacional. O tempo passou, a gente nem viu, eu pelo menos nem percebi. Foi muito gostoso, a oportunidade sensacional, agradeço muito. Foi show mesmo. Obrigada. E Nancy, e assim, a pessoa viu, gostou, se identificou com você, como é que a gente te encontra? Qual que é o seu site, qual que é o seu Instagram? Bom, todos são o mesmo, tá? Então fica fácil de encontrar. NR Souza Lima, Sociedade de Advogados. Então, no Facebook, no Instagram, o site, você pode procurar que você vai encontrar. Perfeito. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por ter ficado aqui com a gente até agora. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo tanto quanto eu gostei. Então lembra aí de seguir a gente, se inscrever no canal, curtir, compartilhar com quem precisa saber disso. E também segue lá a Nancy no Facebook, no Instagram, né? E pode perguntar que ela vai ajudar com certeza se você conhecer alguém que precisa regularizar, alguém que está numa situação aí que não sabe o que fazer, chama que ela vai ajudar, tá ok? Então é isso e até a próxima.